Apliquei Mounjaro. Quando começa a fazer efeito de verdade? Essa é uma das maiores dúvidas de quem começa a usar essa medicação. Só que a resposta não é igual para todo mundo. E o mais importante não é saber quando ela começa a agir, é entender que tipo de resultado você está esperando. Existem efeitos diferentes, tempos diferentes e pessoas diferentes. Então a grande dica que eu já coloco para você aqui é não se compare a ninguém. Cada um tem um mecanismo diferente de ação, mas normalmente o que acontece mais cedo em relação a sintomas? Você começa perdendo a fome na primeira semana, principalmente de alimentos com alto índice de gordura, açúcar, álcool. Esse é um efeito esperado do Mounjaro. Lembrando que você não pode ficar sem comer. Por isso que a dose preconizada nesse início tem que ser a dose mais baixa. Talvez a mais baixa da mais baixa, porque isso a gente tem que ir acompanhando durante a semana. Efeito de emagrecimento, efeitos benéficos, efeitos colaterais. Com isso a gente pode ir subindo a dose. E aí você começa literalmente ver a balança caindo. Eu falo para os meus pacientes que um emagrecimento saudável usando o Mounjaro literalmente é você perder entre 500 gramas a 1 quilo de peso por semana. Isso depende muito da quantidade de peso que você inicia o tratamento. Um alerta: Mounjaro não começa na dose alta. Se você viu alguém que já começa numa dose muito alta de Mounjaro, não está comendo direito, está ficando sem comer, essas pessoas literalmente estão rasgando o dinheiro e o seu metabolismo está indo pro lixo. Por quê? Porque você está perdendo massa muscular e isso é errado. Por isso a gente começa com uma dose mais baixa e vai progredindo. Porque cada pessoa tem uma genética, um biotipo e uma sensibilidade diferente à medicação. Tem um estudo que é muito importante, mesmo aquelas pessoas que demoraram mais para responder, quer dizer que demoraram a emagrecer, a grande maioria, cerca de 90%, atingiu pelo menos 5% de perda de peso até 72 semanas. Ou seja, resposta lenta não é o mesmo de ausência de resultado. Às vezes é só uma questão de tempo e ajuste. Por isso é tão importante você fazer com acompanhamento médico. Se você está nessa fase da ansiedade, olhando a balança todo dia, compartilhe esse vídeo com quem começou junto com você. Vocês dois vão respirar melhor e ficar mais tranquilos. Então, para você não ficar se comparando ao amigo, amiga, ou marido, a esposa, é muito importante você se individualizar. O que significa isso? Tem pessoas que são mais pesadas, elas vão perder peso mais rápido. Tem pessoas que são mais leves, elas vão perder peso um pouco mais devagar. Por isso a variação de perda de peso ocorre entre 500 a 1 kg por semana. Lembrando que você sempre tem que começar com uma dose mais baixa e vai sentindo. Mounjaro não foi feito para você ficar sem comer nada, em jejuns prolongados. Isso é um efeito colateral que vai fazer o seu metabolismo ficar mais lento por causa da perda de massa muscular. O acompanhamento médico é fundamental para que esse tipo de efeito colateral não aconteça com você. E não só esse efeito colateral, é os outros mais graves ainda, como até a própria pancreatite, a perda de massa muscular, náuseas, vômitos. Isso pode acontecer com frequência se você não tem uma estratégia bem definida. Não acompanhe só a pressa da balança, acompanhe a resposta individual do seu corpo. Se esse vídeo te ajudou a entender qual é a velocidade esperada para você no emagrecimento de Mounjaro, ative o sininho, me siga agora e compartilhe esse vídeo com quem tem essa dúvida.